Vamos lá para a nossa aula de história hoje. Na nossa aula de história, nós vamos falar sobre o comércio pelos oceanos. Vamos lá relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Era a circulação de pessoas e mercadorias no passado. Pronto, o que é a circulação? Circulação é o movimento que as pessoas fazem ao sair de casa, deslocando-se a determinados lugares de acordo com as suas necessidades, não é? Pronto, olha aí, na aula passada nós vimos sobre as feiras comerciais, nós vimos a moeda que era trocada. Naquela época, não é? Desde que as pessoas começaram a trocar mercadorias, diversos centros de comércio surgiram no mundo. Pronto, quais são os comércios que mais nós vemos hoje, hein? Como é chamado o centro comercial de maior importância hoje no mundo, hein? Quem sabe? São o quê? Os shoppings, não é? Porque neles nós encontramos diversos tipos de departamentos. Lojas de eletroeletrônico, de calçado, livraria, de brinquedos, de eletrodoméstico, vestuário, de acessório, óticas, não é? Então, os shoppings, eles são denominados de grande comércio, né? De comércio de grande porte, porque lá nós podemos encontrar diversos serviços, até serviços como tem barbearia no shopping, tem salão de beleza. Então, esses são os serviços e os comércios que nós vimos hoje, né? E os comércios de antigamente, como era, hein? Antes, as feiras eram importantes centros comerciais. Então, era nessas feiras que eram encontrados os produtos que as pessoas queriam, não é? Então, nós também temos feira hoje, não temos, tia? Sim, nós temos uma das feiras bem mais conhecidas aqui do nosso espaço aqui que nós moramos, é o que? A Feira da Messejana. Lá nessa feira nós encontramos produtos alimentícios, encontramos calçados, encontramos até eletroeletrônico, não é? Encontramos roupas. Então, naquela época, as feiras comerciais também tinham tinham esses produtos que as pessoas necessitavam, não é? E a moeda que era utilizada era uma concha de molusco, que era chamada de caurim. Pronto, então esses era o comércio de antigamente. E era essa circulação de pessoas, e foi essa circulação de pessoas que iam de diversas partes do mundo para essa feira em Tombuctu, que surgiu, que foi se espalhando o islamismo, que era uma religião. De acordo com essa circulação de pessoas, um foi conhecendo a religião do outro. E hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o comércio pelos oceanos. Pelos oceanos, tia? O comércio funcionava assim também? Sim, o comércio pelos oceanos. A tia colocou aqui para representar o oceano, tá? Mas todos nós sabemos, né, o que é os oceanos, né? E quais são? Logo aqui, ó, tá vendo? Atrás, meu queridinho mapa mundi. Nele vocês vão observar os oceanos. E a tia, para interpretar aqui o navio, comércio, nós iremos utilizar esse barquinho de papel e uma bacia com água que vai representar o comércio pelo oceano. Quero que vocês prestem um pouquinho de atenção. Olha aqui, né? Claro que aqui não é o mar, mas está representado o comércio. O comércio pelos oceanos. Então, qual era o meio de transporte que era utilizado? Que é utilizado no mar? Claro que são os barcos, os navios, não é? Então a tia representou os navios e o mar com essa simples bacia. Então vamos lá agora para o oceano. Prestem atenção. Olha aí. Quais são os oceanos conhecidos? O Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico, não é? Então, o comércio era feito através dos oceanos. Qual era o meio de transporte que era utilizado? Olha aí, era as naus e as caravelas. Vocês podem acompanhar aí na página 9, tá bom? Olha aí, atualmente navegar pelos oceanos é algo bastante comum. Pode até mesmo parecer fácil. Contudo, para os povos do passado não foi tão simples assim aventurar-se pelas águas salgadas. Hoje nós temos a nosso favor, né? Quando vai se fazer esse transporte marítimo,
ou de transportar carga, transportar produtos, ou simplesmente transportar pessoas, né? Temos a tecnologia a nosso favor. Só que naquela época era bastante difícil, bastante diferente. Então havia as dificuldades para ocorrer essa navegação. Há aproximadamente 600 anos, os europeus começaram a explorar os oceanos, ó. Os europeus, então, eles vinham de onde? Lá da Europa. E eles começaram a explorar, a conhecer os oceanos, não é? Viajando longas distâncias por meio de naus, que eram embarcações grandes, e as caravelas, que eram embarcações menores. Então, era através do mar que eles faziam o transporte dessas mercadorias, levando mercadorias de um país para o outro, utilizando o quê? Utilizando o mar, não é? Muitos mapas daquela época continham ilustrações de monstros que os viajantes acreditavam que encontrassem nos oceanos. Então, esse era o perigo que eles corriam. E no mapa que eles tinham, de todo o trajeto, de todo o percurso que eles poderiam fazer, tinha o quê? Desenhos de monstro, que era indicando que por aquele lugar eles não poderiam passar, porque eles podiam ser mortos, as embarcações serem danificadas e toda a tripulação morrer diante daquele transporte, não é? Olha aí, um exemplo é o mapa elaborado pelo sueco Olavo Magnus em 1572, ó. É esse mapa aqui. Esse mapa foi um dos que foi reproduzido, um dos mapas que foi reproduzido por ele, né? Então, esse comércio, ele era feito através de quê, ó? Dos barcos, das naus, que eram caravelas, que eram barcos maiores, e as caravelas, que eram barcos menores. Então, em busca de especiarias, eles saíam lá do local de origem, através dos oceanos, para quê? Te acabou de falar, em busca de especiarias. Que especiarias são essas? Vejam aí, navegações portuguesas no ano de 1400 e 1500. Olha aqui, ó. Vamos lá. Quais eram essas especiarias? Qual era o fundamento dessas especiarias? Acompanhem comigo na página 10. Quando começaram a navegar pelos oceanos, os europeus buscavam encontrar caminho que os levassem às Índias. Ó, eles queriam lugares aqui na Europa, eles queriam chegar até a Índia. Dá para observar? Eles saíam daqui e queriam encontrar as Índias. Então, foi durante esse percurso que os portugueses saíram da Europa, saíram lá de Portugal, em busca de encontrar as Índias. E qual foi o primeiro país que eles acharam? Foi o Brasil. E foi através de quê? De qual meio? Pelo meio marítimo, não é? Então, eles queriam essas especiarias. E essas especiarias estavam aonde? Lá na Índia, olha aqui, do outro lado. Claro que como eles queriam, eles só podiam se transportar, fazer esse transporte, esse percurso pelo mar, então eles teriam que fazer o que? A volta toda, não é? Ó, nessa região eles compravam produtos muito desejados na Europa, as especiarias. Quais eram? Veja aí, as porcelanas e os tecidos de seda produzidos da China e no Japão, atraída pelos viajantes. Todos esses produtos eram comercializados nas cidades europeias. Então, esses produtos eram vendidos nessas cidades. E qual era o percurso? Eles faziam através do mar, utilizando o quê? As naus, que eram barcos maiores, e as caravelas, que eram barcos menores. Então, vamos lá observar quais eram essas especiarias que eles estavam em busca. Vamos lá? Olha aí, eles queriam o quê? A canela, pimenta, noz moscada, cravo da Índia, gengibre, a porcelana e a seda. Hoje, tem algumas pessoas que conhecem, que utilizam algum desses produtos nos pratos. Ó. O gengibre, por exemplo, o gengibre, ele é uma raiz que ele é até medicinal. E na comida japonesa, ele é utilizado muito. Tem também a canela em pau,
que ela é boazinha, ela é ótima também como medicinal, pode ser utilizada como chás. Tem também o cravo da Índia, que é um bichinho pequenininho assim, que algumas pessoas utilizam em receitas, colocam em beijinhos, naqueles docinhos que a gente come quando a gente vai lá para a festa de aniversário. Então, eles saíam da Europa em busca de especiarias que até eles achavam que estavam onde? Na Índia. E essas especiarias eram de grande importância para eles. Ó, a Índia, a região que atualmente inclui países do sul asiático, como a Índia, a Indonésia e a Malásia. Hoje, estamos falando hoje. As especiarias eram esses produtos naturais, como flores, sementes, né, raízes e casca que tem cheiro e sabor. Todos esses produtos que eu falei, que eu citei para vocês, são produtos que têm sabores. São produtos que têm sabores bem picantes. E a porcelana era a louça de cerâmica que geralmente eram brancas, né? Sabemos que a cor da porcelana é branca. Tia, mas eu já vi de diversas cores. Porque os artistas, após essa porcelana estar pronta, eles vão pintar da maneira que eles acharem adequada para determinada situação. Aqui no livro nós podemos ver uma porcelana, ela está pintadinha e temos também seda. A seda é um tecido bem mais fino e bem mais caro. Então, eles faziam todo esse trajeto, todo esse percurso em busca dessas especiarias. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, qualquer dúvida, chama a tia lá no grupo.